Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil. 10 jogos movimentaram o melhor basquete do mundo nesta quarta-feira e a gente vai começar o nosso diário da NBA falando de Cleveland Cavaliers contra o Memphis Grizzlies. As duas equipes que na terça-feira se enfrentaram em Cleveland, desta vez fizeram o chamado home and home e foram até Memphis. E o Grizzlies jogando em casa teve a volta do Marc Gasol dominante nos garrafões, 17 pontos para ele, e o Cavs, por sua vez, perdido, sem suas 3 estrelas que ficaram em Cleveland descansando. LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love sequer viajaram. O Grizzlies se aproveitou disso, dominou desde o início, abriu no primeiro tempo 15 pontos, terminou o primeiro quarto vencendo por 12 e no terceiro quarto engatou a quinta marcha, chegou a abrir 25 pontos no período final e aí depois, já com as reservas em quadra, o Cavs conseguiu ainda encurtar a diferença. O James Jones apareceu bem nos minutos finais, 15 pontos para ele, o calouro Kay Felder com 14 pontos, mas o Grizzlies com 20 pontos, o Troy Daniels vindo do banco conseguiu uma vitória por 93-85. O Toronto Raptors, sem o brasileiro Lucas Bebê, poupado com dores no joelho, foi até a Filadélfia para enfrentar os 76ers e começou a partida um pouco sonolento. O jogo começou bastante equilibrado, mas a partir do segundo quarto, o Raptors passou a controlar as ações. DeMar DeRozan jogando fino da bola, 31 pontos para ele que jogou apenas até o final do terceiro quarto, nem voltou para o último período, já que o Raptors seguiu controlando no terceiro quarto e no último período, logo no começo, abriu 19 pontos com uma cesta do Kyle Lowry. Kyle Lowry que anotou 20 pontos também, Jonas Valanciunas 17 pontos e 10 rebotes para ele que teve mais minutos com a ausência do Lucas Bebê. Pelo Sixers, o Joel Embiid bastante discreto, 9 pontos, 6 rebotes, 5 assistências. Por outro lado, Jahlil Okafor jogando bem como titular, 17 pontos. Robert Covington voltando a jogar bem, 26 pontos e 12 rebotes. Sérgio Rodrigues, 16 pontos. Sixers teve alguns titulares com boas atuações, mas o banco de reservas não ajudou muito. Só o Ersan Ilyasova que anotou 12 pontos, de resto não houve muita contribuição e assim o Raptors não teve dificuldades para confirmar sua vitória pelo placar de 123-114. Quarta vitória consecutiva, 10ª nos últimos 11 jogos do time canadense. Em Washington, o Wizards recebeu o Charlotte Hornets e tivemos um jogaço entre essas duas equipes. O Hornets parecia ter a partida sob controle, sempre esteve na frente no primeiro tempo. No terceiro quarto liderava por 10 pontos, quando aí apareceram as estrelas de Washington, John Wall e Bradley Beal, que anotaram 19 dos 45 pontos deles combinados apenas no terceiro quarto. John Wall, no total, 25 pontos, 6 rebotes, 10 assistências. Bradley Beal, 20 pontos e 9 assistências, 2 deixando as diferenças de lado para resolver a partida a favor de Washington. Wizards, que em um momento perdia por 10 pontos no terceiro quarto, terminou liderando por 12, só que o Hornets não desistiu, conseguiu ainda se aproximar. Nicolas Batum, mais uma vez jogando fino da bola. Kemba Walker, 17 pontos e 9 assistências. O Cody Zeller muito bem no garrafão. E o Hornets teve a chance do empate com o Kemba Walker, mais a bola de 3 que levaria a partida para a prorrogação, acabou ficando no aro no final. Vitória do Washington Wizards 109-106. O Los Angeles Clippers foi até Orlando para enfrentar o Magic e, com o desfalque do Luke Richard Mbamute, o camaronês, o Doc Rivers resolveu inovar e colocou 3 armadores no quinteto titular. Austin Rivers, que voltava de uma ausência por concussão, seguindo o protocolo da NBA de ficar um jogo fora, voltou muito bem, acertando 7 bolas de 3 pontos, 25 pontos para ele no total. Chris Paul, 16 pontos e 10 assistências. Os gigantes do Clippers também estiveram muito bem. O Blake Griffin com 23 pontos. E o DeAndre Jordan, no terceiro quarto, o Clippers tinha o jogo sob controle e o Magic resolveu partir para o hack a Jordan, só que ele anotou 11 tentativas de lance livre nesse terceiro período, 12 em 18 no total, frustrou os planos do Orlando Magic. O Magic que, por outro lado, teve o Aaron Gordon muito bem, com 33 pontos, aproveitando um time do Clippers mais baixo, Evan Fournier com 24 pontos, mas a tentativa de diminuir o ritmo do jogo e de parar o ataque do Clippers com o Hack Jordan acabou não dando certo. O Clippers se manteve no controle e ficou com a vitória pelo placar de
113-108. Em Miami, o Heat recebeu o Indiana Pacers que vinha em busca da terceira vitória consecutiva, que seria a sua maior sequência na temporada. Só que o Heat tinha outros planos, a equipe que defensivamente esteve muito bem durante toda a partida, no último quarto cresceu ainda mais, anulou o ataque do Pacers, apesar dos 22 pontos do Paul George, o Pacers anotando apenas 37% dos seus arremessos tentados ao longo de todo o jogo. O Heat também dominou nos rebotes, 58-38 a vantagem nos rebotes. E Hassan Whiteside dominando nos garrafões, 26 pontos e 22 rebotes, mais um 20-20 para a conta dele. O Heat também teve jogadores fazendo a diferença vindo do banco, como Tyler Johnson e o James Johnson. E no final, num jogo tão disputado, essa foi a diferença que levou o Heat à vitória pelo placar de 95-89. O Los Angeles Lakers segue na sua má fase. O time foi até o Brooklyn para enfrentar o Nets. A partida até começou equilibrada, mas depois passou a ser uma montanha russa, os dois times com altos e baixos. O segundo quarto foi totalmente do Nets. O Lakers se recuperou no terceiro período, fez 33 pontos e o destaque foi a enterrada espetacular do Larry Nance Jr. para cima do Brook Lopez. Uma enterrada incrível, subiu no quinto andar, no nono andar, não dá para dizer em que andar, mas o braço dele parecia feito de elástico. Impressionante a enterrada, uma das melhores do ano, se não a melhor até o momento. E quando parecia que o Lakers partiria em direção à vitória, o Nets cresceu de novo no período final, a defesa melhorou bastante, o Trevor Booker pegando 18 rebotes, o ataque fluindo, Bojan Bogdanovic com 23 pontos, Sean Kilpatrick com 22, o Brook Lopez, que foi a vítima da enterrada do Larry Nance Jr., anotando 20 pontos, e o Nets conseguiu segurar o ataque do Lakers nos últimos 6 minutos. O Lakers não anotou nenhum arremesso de quadra e a vitória ficou com o time do Brooklyn 107-97, oitava derrota consecutiva para o Lakers, que já está no momento de ligar o alerta vermelho. Em Houston, o Rockets recebeu o Sacramento Kings e quando o Kings tem o DeMarcus Cousins jogando, a coisa já é complicada. Imaginem sem o Cousins. Cousins foi poupado, o time também não tinha o Rudy Gay e o Ben McLemore lesionados e a coisa ficou ainda mais fácil para o time de Houston. O Rockets distribuindo muito bem a bola rodando. Foram 40 assistências em 50 arremessos de quadra convertidos. Time fazendo chover cestas de 3 pontos. Ryan Anderson aparecendo com 22 pontos, mas também Trevor Ariza, Sam Decker. Todo mundo acertando os arremessos de fora. 22 acertos em 42 tentativas. Rockets dominou completamente o jogo. James Harden, quinto triple-double na temporada. Um recorde, igualando o recorde da história do Rockets em uma temporada. Recorde que antes era somente do Hakeem Olajuwon. 15 pontos, 11 rebotes, 14 assistências para ele em menos de 30 minutos, jogou apenas 3 quartos. No final, um atropelo, vitória do Houston Rockets 132-98. E a saga do Dallas Mavericks continua. O Mavericks, que tinha a partida contra o Detroit Pistons em seu ginásio sob controle até a metade do terceiro quarto aproximadamente. O Harrison Barnes jogou bem com 19 pontos, só que ele não teve muita ajuda. O Darren Williams com 16 pontos, mas além disso não houve muita contribuição por parte dos jogadores de Dallas e o Pistons cresceu na partida. O time que já vinha dominando nos rebotes, principalmente com o Andrew Drummond, que pegou 17 no total, cresceu na partida. Entre o final do terceiro quarto e o início do período final, conseguiu uma sequência de 27-5. Red Jackson cresceu no jogo, ele que vem aos poucos readquirindo o ritmo, ele que perdeu em todo o início da temporada lesionado. 20 pontos para o Red Jackson, sua marca mais alta na temporada, e a vantagem do Mavericks, que era de 12, desapareceu. O Pistons assumiu totalmente o controle da partida, defensivamente melhorou muito no último período. O John Lewis veio muito bem do banco de reservas, não só pontuando, mas também mostrando muita intensidade, fazendo com que o time crescesse com a presença dele, e assim o Pistons conseguiu vencer por 95-85, mais uma derrota para o time de Dallas Mavericks, que pode ter o Dirk Nowitzki
se aposentando ao final da temporada. Ele que disse que se as lesões o continuam perseguindo, não volta mais para a temporada que vem, como antes estava nos planos. Em Salt Lake City, o Utah Jazz recebeu o Oklahoma City Thunder, e se o Russell Westbrook já tem a vida muitas vezes complicada quando o time joga completo, o Thunder sem o Victor Oladipo está dificultando ainda mais a vida do camisa 0. Russell Westbrook jogando praticamente sozinho, foi presa fácil para a defesa de Utah, apesar dos 27 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, anotou apenas 7 dos 25 arremessos tentados, aproveitamento muito baixo. O Jazz conseguiu dominar a partida o tempo inteiro, controlou os rebotes, principalmente com o Rudy Gobert, Gordon Hayward aparecendo em momentos-chave e Rodney Hood fazendo um partidaço, 25 pontos para ele. O Jazz em nenhum momento foi ameaçado, vitória tranquila pelo placar de 109-89. E fechando a rodada, tivemos San Antonio Spurs contra o Boston Celtics, jogo no Texas, em San Antonio. O Spurs jogando sem o LaMarcus Aldridge, descansando, mas com o Kawhi Leonard inspirado mais uma vez, 26 pontos. O Celtics não tinha o Isaiah Thomas, seu cestinha, seu principal jogador ofensivo, e isso acabou sendo o grande diferencial numa partida muito equilibrada, mas que sempre pendeu para o lado de San Antonio. O Al Horford é um jogador que não consegue dar aquele passo que falta para ser um protagonista, uma estrela. É um excelente complemento. O time de Boston, sem sombra de dúvida, se torna melhor com ele, mas quando falta um jogador como o Isaiah Thomas para resolver no ataque, o Celtic sente muito. O Avery Bradley cresceu sem o Isaiah Thomas, cresceu de produção, 25 pontos, 10 rebotes, 6 assistências para o Avery Bradley, que vem fazendo uma excelente temporada, mas o Spurs, por sua vez, teve os veteranos brilhando. Paul Gasol com 17 pontos, 13 rebotes, 6 assistências, Manu Ginobili, 12 pontos vindo do banco de reservas, e o Tony Parker, que ao lado do Kawhi Leonard acabou sendo decisivo no último quarto, 10 pontos somente nos 12 minutos finais, 16 no total, mais 6 assistências. Tony Parker, que embora tenha caído de rendimento, ainda tem os seus flashes, e nesses flashes pode decidir partidas, e foi isso que ele fez diante do Celtics. Vitória do San Antonio Spurs, 108-101. É isso, esse foi o nosso resumo da rodada de quarta-feira, o nosso diário da NBA. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha, deixe seu comentário. E claro, para você que ainda não se inscreveu no canal do Pick and Roll Brasil, já cansei de dar o recado aqui, mas não custa repetir. Aqui embaixo, inscreva-se, com um só clique você vai ficar por dentro de todas as novidades do canal do Pick and Roll Brasil. E eu prometo que em breve serão várias novidades. Fique de olho também. Confiram, se inscrevam nos nossos canais parceiros, muito conteúdo de primeira sobre basquete, Basquete Cascavel com Jonas Tombini, Zona do Garrafão com Beiçudo e o 2% TV, nosso amigo 2%, sempre oferecendo muita coisa legal para vocês, dicas, notícias, enfim. Vai lá, dá uma olhada, não vou ficar falando muito sobre os canais não, é melhor que você mesmo vá lá, clique, acesse, confira todos os vídeos e você não vai se arrepender. Depois pode vir me cobrar aqui, beleza? A gente tem um encontro marcado até nosso próximo vídeo. Nessa rodada de quinta-feira teremos 5 jogos e, claro, o canal do Pick and Roll Brasil vai trazer todas as emoções da rodada de quinta-feira para vocês, beleza? Encontro marcado, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!